Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora em que você esteja assistindo este vídeo. Vocês vão ouvir aqui ao fundo o toque da Ave Maria, porque estou na cidade de Mucugê, passando uns dias de recesso, e a esta hora aqui na cidade costuma o alto-falante colocar a Ave Maria, colocando naturalmente os profetentes católicos a um momento de reflexão e, enfim, de envolvimento espiritual. Mas a nossa fala hoje não tem nada de muito espiritual, muito pelo contrário, nós estamos ainda comemorando a inelegibilidade do Bolsonaro, que finalmente foi decretada na última sexta-feira. Estamos, a partir do dia 30 de junho de 2023, livres, pelo menos durante algumas eleições, da presença deste indivíduo que trouxe graves prejuízos para o Brasil desde a sua eleição em 2018. Então hoje, depois de algum tempo, já que estava me adaptando a esses dias aqui em Mucugê, hoje, dia 2 de julho de 2023, dia da independência da Bahia, e no dia em que se consolidou a independência do Brasil, nós vamos fazer uma rápida passagem por um artigo do Ricardo Noblat, falando justamente sobre o que foi Bolsonaro, o que deixou de ser ou o que poderia ser. Vamos então ver o que é que o Ricardo Noblat nos diz acerca de Bolsonaro, que a esta altura é uma figura politicamente moribunda, embora o bolsonarismo ainda persista e não tenhamos dúvida de que a direita vai encontrar uma forma de se rearrumar em torno do bolsonarismo ou de outras tendências da direita para que possa voltar ao poder no nosso país. Não vamos ter nenhuma dúvida de que haverá muita gente que ainda esteja amedrontada, já que recentemente o Datafolha publicou um resultado que podemos considerar risível, se não absurdo, de que 50 e tantos por cento da população brasileira teme um comunismo no Brasil. Isto indicando a falta de formação política mínima, de informação política mínima que a nossa população vive. Mas vamos ver aqui o que é que o Ricardo Noblat nos diz na sua coluna publicada hoje no Metrópolis. Vamos lá. Aqui está, no blog do Noblat, publicada hoje, dia 2 de julho de 2023, às 6 horas da manhã. O que a justiça ainda deve ao Brasil no caso de Bolsonaro? E aqui está a figura, um tanto quanto obscura, moralmente, eticamente, até esteticamente falando, do Bolsonaro. E o Noblat diz: Bolsonaro não precisava ter feito muitas coisas para se reeleger. Os presidentes que o antecederam renovaram o mandato, até mesmo Dilma Rousseff, que um ano e pouco depois seria derrubado. Então, esse é o argumento principal que ele vai desenvolvendo ao longo do seu artigo e mostrando os erros que Bolsonaro cometeu. Ou seja, Bolsonaro atirou no próprio pé durante os 4 anos do seu desmandato. Ele faz aqui, o Noblat, uma apreciação dos diversos presidentes que também cometeram erros graves, como Collor, ao tirar a poupança dos brasileiros, o Fernando Henrique Cardoso, a própria Dilma Rousseff, que em certos momentos titubeou, não falou muito de Lula, que realmente teve uma aprovação de 80 e tantos por cento ao final de 2 anos de mandato. Mas o que é que ele diz? Que, se desejasse apenas se reeleger, não partiria para o confronto sangrento com a justiça, e em 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista, ele explodiu. Aqui está a palavra do Bolsonaro. Acabou o tempo dele. Alexandre de Moraes deixa de ser canalha. Eu quero dizer que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, este presidente nunca mais cumprirá. A paciência do povo, do nosso povo, se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir seu boné e cuidar de sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Isto em 7 de setembro de 2021, não é? Quando o Bolsonaro se achava por cima de todas as ondas. Nas redes sociais, ele desafiou o ministro Alexandre, o Xandão. Tu está pensando o que da vida? Que você pode tudo e tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? É isso que passa pela tua cabeça? Está aí o Bolsonaro desafiando o Xandão. Quem quer pegar galinha, não diz show. A galinha dos ovos de ouro de Bolsonaro, diz Noblat, não era a reeleição, mas o golpe. Em legítima defesa do país e dela mesma, a justiça decretou: chega, basta, fora. E termina Noblat: o imexível e imbrochável capitão de fancaria acabou castrado, tornando-se também inelegível. Falta a canetada, que não será uma canetada, mas um julgamento que obedeça aos ritos da lei. É assim nas democracias que não são relativas, mas de verdade. Ou seja, finalmente, o Brasil entra em um ritmo em que a democracia, o Estado democrático de direito, a República faz valer o seu peso sobre todos aqueles que querem desafiá-la e, sobretudo, destruí-la. Nada mais claro para nós, então, que a decisão do TSE no
último dia 30 de junho, foi uma decisão que restaura a respeitabilidade das instituições no país. Naturalmente que os bolsomínios, os bolsonaristas estão chorando pitangas, derramando lágrimas de carpideiras por aí afora, alegando as coisas mais absurdas e tolas que se pode imaginar. Aliás, que se pode esperar deste pessoal bolsomínio que tem um tico, um teco, ou os dois, ou os três, ou os quatro, um cérebro a menos. Nada demais esperar que eles falem bobagens por aí afora, alegando bobagens por aí afora. O fato é que com a saída de Bolsonaro do cenário elegível ou de elegibilidade na política brasileira, dá um respiro para que, muito bem, pessoas de direita mais civilizadas, mais acostumadas ao debate, à alteridade de discurso, possa surgir, sem que a gente esteja sob o achaque das mentiras do gabinete do ódio, das próprias medidas de fancaria do próprio Bolsonaro, enfim, de toda essa gente que durante 4 a 6 anos perturbou o Brasil e praticamente o destrói em termos de prestígio internacional e de descrédito para boa parte da população no plano interno. Vem o TSE em boa hora, portanto, jogar o Jair Messias Bolsonaro no lugar que ele merece. Um lugar de um fanfarrão, um lugar de um sujeito que não é político no sentido civilizado da palavra, mas um politiqueiro, um oportunista, um rufião, que faz por aí as suas bravatas e que, montado em cima da falta de educação política dos brasileiros de uma forma em geral, vide a crença que 50 e tantos por cento tem de que o Brasil pode se tornar comunista, o que é um absurdo histórico, principalmente nos dias de hoje, foi justamente nesse tipo de povo que acredita nesse tipo de proposta que o Bolsonaro trabalhou em cima de crenças absolutamente absurdas, tolas, vazias, que não têm o menor cabimento em pleno século XXI. Em 2023 do século XXI, não há lugar mais para gente como Bolsonaro, embora a extrema-direita, o nazifascismo, insista em ressuscitar, insista em ressurgir. Mas, civilizatoriamente, nós temos que sair deste tipo de jogo, deste tipo de circuito. Temos que caminhar para frente para atender a necessidade de praticamente 90% da população mundial, que é necessitada de assistência, de apoio, de trabalho, de comida, de saúde, de habitação. Os números do Brasil são repetições basicamente dos números mundiais. Se 10% da maior parte da fortuna brasileira se 90% de boa parte da fortuna brasileira está em mão de 10%, se concentrando apenas no topo da pirâmide de 1%, o mesmo se dá na realidade mundial. Nós reproduzimos a realidade cruel do planeta. Então nós precisamos modificar este pensamento que se implantou desde há muito tempo, desde que o mundo talvez se entenda como mundo, mas principalmente a partir dos ventos do liberalismo ou neoliberalismo cruel da Margaret Thatcher, lá pelos idos dos anos 80 na Inglaterra, que se espalhou como uma praga pelo mundo. Esse sistema da meritocracia, de Estado mínimo, de não intervenção do Estado, de não regulação de nada, não pode, não há como. Se há pobres, se há pessoas desvalidas, se há pessoas que têm menos oportunidade do que outras, é preciso que o Estado regule as relações, de sorte a não haver miséria, exploração, neoescravidão que o neoliberalismo criou. Temos repetido aqui quase que como uma resenha. Nós, com o sistema neoliberal, criamos sistemas de relações de trabalho, quando existem, ou relações de emprego, quando existem, ou relações para a produção, de tal maneira que as pessoas estão neoescravizadas. Não se trata apenas da neoescravização no campo, nos grandes conglomerados do agronegócio ou das indústrias vinícolas, como recentemente explodiu. Isso está nos hospitais, isso está nas fábricas, isso está nos grandes escritórios, isso está nos grandes conglomerados financeiros, está nos bancos. As pessoas estão tendo que dar mais do que do seu tempo, mais do que seu esforço, não para viverem bem, mas para sobreviverem e terem um mínimo para pagar o cartão que sempre está em dívida no fim do mês. Isso nós precisamos lutar contra. O mundo precisa mudar o equilíbrio da balança. Quem disser que é utopia, realmente é, mas sem utopia não há luta. E a luta é necessária. Por isso que continuamos aqui a dizer que precisamos apoiar os pensamentos, os canais, os perfis de esquerda, para que nós, discutindo essas questões, possamos esclarecer cada vez mais as pessoas sobre os enganos e engodos de uma economia neoliberal, liberal ou ultraliberal. Isso tem que ser regulado. E é um governo voltado para o povo, como Lula está procurando fazer, que poderá minimizar os danos, a escravização, a subordinação àqueles que são mais ricos, às elites que fazem do povo um nada. Não podemos mais permitir isto. Está na hora de lutarmos contra estas forças, criando uma consciência de que nós, o povo, merecemos respeito. Um abraço e até uma outra oportunidade.